Olá! O Expressão Nacional desta noite é sobre adoção. E desta vez a gente tem algumas boas notícias para anunciar, no lugar daqueles números que sempre dão uma tristeza no coração de todo mundo. O Conselho Nacional de Justiça colocou no ar uma nova versão do Cadastro Nacional de Adoção, que vai contribuir para acelerar os processos de unir crianças e famílias. Entre as novidades estão cruzamentos automáticos de informação para encontrar crianças certas, famílias certas para as crianças e alertas também para juízes e outras autoridades de que os prazos dos processos estão avançando. Mas para conversar sobre as novidades, sobre os problemas que ainda persistem e o que podemos fazer para resolvê-los, nós convidamos a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, o coordenador do Cadastro Nacional de Adoção e Acolhimento de Crianças e Adolescentes, juiz Alexandre Chini, e o voluntário da Organização da Sociedade Civil Aconchego, Hugo Damasceno Teles. Juiz Alexandre, eu queria saber o que é essa nova versão do cadastro que o CNJ anunciou e que deve estar implantada, se espera aí que o Brasil todo esteja fazendo parte até o fim do primeiro semestre do ano que vem, né? O que traz de novidade, o que pode acelerar os processos de adoção, unir as famílias aí pelo país? O cadastro traz várias novidades, né? Primeiro eu queria cumprimentar o deputado Augusto Coutinho, né, pela colaboração que deu ao sistema de adoção, com a redução dos prazos, com a lei. A deputada Flávia Moraes também, que tem um projeto de lei também para unificar os cadastros, né? O Hugo, que é uma parte da ONG Aconchego, o Teles, que eu tive a feliz coincidência da gente conversar sobre um projeto que acontece em Niterói, que se chama o Quintal de Ana, né? Que é um Quintal de Ana, que é de um querido amigo Sávio Bittencourt, que iniciou essa questão de discussões sobre adoção, que é um tema muito importante e sensível para a sociedade. O Cadastro Nacional de Adoção, que a gente não deveria nem chamá-lo de cadastro, mas sim de um sistema de gerenciamento, tanto de acolhimento como do sistema de adoção, ele parte do princípio ou da doutrina da proteção integral da criança, né, ou do adolescente, né, que está previsto na Constituição. Né, o artigo 227, ele diz que as crianças ou adolescentes têm direito à educação, à saúde, à integridade física, moral, à dignidade dele como criança, e a sociedade e o Estado e as famílias têm que proteger esse menor. Por isso que a gente fala em um sistema integral de proteção dessas pessoas vulneráveis. Isso não quer dizer que a dignidade da pessoa, como o dos adultos, né, que está lá com o pilar constitucional do artigo 1º, também não seja que atinja ou que englobe essas crianças, mas elas têm necessidades diferenciadas. Então, a primeira mudança que o cadastro teve foi unir o cadastro de adoção e o cadastro de acolhimento. Então, nós temos no único sistema esses dois cadastros. Esses cadastros, eles funcionam não mais como um cadastro que vai priorizar a adoção da criança, mas como um gerenciamento de todo o sistema, na medida em que ele traça todas as fatos históricos que acontecem naquela criança, desde o acolhimento até a destituição do pátrio poder, ou a entrega dele para uma família, ou seja, tudo que acontece com aquela criança fica registrado naquele cadastro. Isso possibilita que a gente tenha dados estatísticos, referenciais, e que a gente possa implementar políticas públicas. Então ele deixa de ser só um cadastro que tem os pretendentes e as crianças aptas à adoção, mas ele possibilita que com essas informações, que são muito preciosas, que o Poder Executivo, que as entidades não governamentais possam do ponto de efetivar vista da adoção, por exemplo, se eu tenho um cadastro nacional, eu tenho uma criança com determinadas características, que ela procura uma família que tem que atender determinadas características. Eu
eu posso localizar essa família, mesmo que ela esteja numa outra unidade da federação, muito distante? Quer dizer, vou poder fazer esse cruzamento de informação para facilitar que essa criança encontre uma família adequada a ela? Não tenha dúvida. O cadastro ele permite que você vincule uma criança a um pretendente. Então, quando você se habilita, a própria interessada, ele faz o pré-cadastro dele, ele vai preencher os dados todos que ele tem, depois ele vai passar, lógico, um processo de seleção, de treinamento, né? Se ele é possível não ser um pretendente habilitado, mas de qualquer forma, depois que ele passa por todo esse procedimento que é necessário pela lei, ele está habilitado à adoção, ele vai dizer qual é o espectro que interessa a ele a adoção. Então ele vai dizer a idade, vai dizer o gênero, vai dizer a etnia que ele quer. É evidente que se ele busca uma criança de menos de 5 anos, de determinado sexo, com determinadas características, ele tem um número reduzido de possibilidades dele alcançar aquilo em um curto espaço de tempo. Porque você tem, até 5 anos de idade, uma procura muito grande. Quando você passa dos 5 anos de idade, você então dá um leque de possibilidades, por exemplo, de crianças que têm deficiência física, deficiência mental, ou que estão numa faixa de idade de mais de 8 anos, a sua possibilidade de encontrar uma criança no seu perfil é muito maior. Então, o que o cadastro faz? Ele tem o cadastro dos pretendentes e tem das crianças aptas à adoção pelas várias questões jurídicas, né? Por falecimento do pai, de destituição do pátrio poder, enfim. Ou entrega voluntária da mãe, que a lei prevê a alteração, a lei do projeto de lei de deputado, né? Que além de ter sumarizado o procedimento, ainda possibilitou o apadrinhamento, o sigilo da entrega voluntária, enfim. A gente vai passar por isso, doutor. Bom, enfim, mas não, só para... Então, o que acontece? Ele cruza os dados de forma automática. Então, a partir do momento que ele cruza os dados, ele encontra um pretendente e uma criança naquele perfil, ele bloqueia, ele vincula os dois e bloqueia tanto a criança como o pretendente a novas vinculações. Que ela fique, aquele pretendente vinculado a 5, 6, 7, 8, 9, 10 crianças. Então, ele vincula e bloqueia. Ao bloquear e ao vincular, o próprio sistema, de forma automática, ele emite um alerta ao juiz que aquilo linkou os dois. E emite um e-mail para o pretendente para ele ter ciência disso e poder, então, facilitar e fazer com que a criança, o adolescente, ele fique o menor tempo possível no sistema, no acolhimento. Então, Hugo, a gente tem a informação de que é muito difícil uma criança mais velha, uma criança com problemas de saúde ser adotado. Mas vocês têm realizado, as organizações sociais que são o meio de campo, né, entre a justiça e as famílias que querem adotar, têm tido experiências boas. Você estava contando de uma dessas recentes no sentido de superar essas barreiras. É verdade, sim, os grupos de apoio à adoção, né, e antes eu queria também cumprimentar o deputado Augusto Coutinho, é um companheiro da adoção, né, eu sou pai por adoção, estou nessa luta, né, como ativista da adoção há muitos anos, né, sou voluntário do Grupo Aconchego, e o deputado abriu as portas do gabinete dele para a gente ano passado, para uma discussão ampla sobre todos os problemas envolvendo esse mundo da adoção. Fico também muito feliz de estar aqui com a deputada Flávia, que tem um histórico de assistência social, né, muito longo. Fico muito feliz também com o doutor Alexandre do CNJ, até porque nós vemos no Poder Judiciário parceiros de efetivação de direitos, né? Os grupos de apoio à adoção, eles surgiram como espaços de discussão, formados inicialmente por pais adotivos, espaços de discussão sobre o universo da adoção. Então, sobre os estigmas, desafios, preconceitos, mas também alegrias. Então, aquele espaço para se debater, para conversar, para contar história, contar experiências, enfim. Com o tempo, os grupos de apoio à adoção mudaram o foco de trabalho e viram que é importante não só cuidar dos adultos, mas também das crianças, que são a outra ponta, né, dessa relação, desse mundo da adoção. E o Aconchego, por exemplo, né, o grupo de apoio à adoção do qual eu faço parte,
originariamente, ele até mudou o nome. Ele se identifica hoje como Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária. Ou seja, o foco não é só adoção, mas garantir efetivação de direito para aquelas crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Então, esse é o nosso foco. Então, tendo esse foco, e aí para responder a sua pergunta, vários mecanismos surgiram, né? Então, um deles, fazendo aqui mais uma vez referência ao projeto de lei, né? Não só o projeto de lei, a lei, né? Do deputado Augusto Coutinho, o apadrinhamento afetivo. É um mecanismo criado... A gente vai chegar lá. Eu queria falar da adoção especificamente. A gente vai chegar nas outras formas alternativas. Então, enfim, tendo então esse objetivo, né, de efetivação de direitos de crianças e adolescentes, os grupos de apoio à adoção promovem encontros, palestras, simpósios, para mostrar para as pessoas que pretendem adotar que aquelas modalidades de adoção não tão tradicionais, elas podem gerar histórias muito felizes. Então, há cerca de um mês atrás, nós lotamos um auditório de uma escola privada aqui de Brasília, e lotado por pessoas que estão começando agora, são pessoas que acabaram de se habilitar, pessoas que estão já na fila de adoção. E essas pessoas ouviram histórias por exemplo, de um companheiro nosso que adotou 5 irmãos, de uma vez. Caro no Brasil, né? O Brasil não tem muito esse costume, né? Então, de adotar irmãos. Exatamente. 5 irmãos. Um grupo de 5 irmãos. Num esforço muito grande, né? E não são pessoas com recursos financeiros. Geralmente essa adoção no Brasil é feita por estrangeiros. Os Estados Unidos, eles têm mais cultura, né? A cultura de adotar irmãos. No Brasil ainda não. Mas essas pessoas ouviram também histórias de um companheiro nosso que adotou um adolescente de 15 anos, né? E conta os desafios, né? Diz, não é fácil, mas eu sou muito feliz por ter feito essa escolha. Enfim, os grupos de apoio à adoção são espaços em que aquelas pessoas que estão refletindo, será que a adoção é para mim? Será que eu vou dar conta? São espaços para que as pessoas então pensem a respeito e mudem o perfil. O meu caso, né, eu sou um caso vivo disso. Eu e a minha esposa inicialmente queríamos uma menina branquinha, recém-nascida, tal, né? E mudamos. Nossos filhos são negros, né? Nós somos hoje uma família multirracial. Quem nos vê na rua, né, vê que nós somos diferentes, e isso nos dá muita alegria. Agora, eu fortaleci, né, essa escolha que eu fiz, eu e minha esposa, ela foi construída num grupo de apoio à adoção, né? Então, assim, os grupos de apoio à adoção, eles têm essa função, né, de levar experiências felizes e reflexões a quem pensa em se tornar pai por adoção. Deputado Augusto Coutinho, o senhor recentemente o Congresso aprovou uma lei de sua autoria que conseguiu condensar os prazos aí da lei. O Brasil tinha histórias de uma demora imensa para as pessoas conseguirem adotar. A gente ouve histórias de processos difíceis de adoção, de gente que ficou na fila. Eu queria saber como é que se chegou a essa lei, como que foi a negociação. A gente sabe que não deve ter sido fácil. Bom, boa noite. E como é que o senhor vê esse problema aqui no Brasil do tempo que levam os processos? Bom, boa noite. Eu queria cumprimentar minha querida amiga deputada Flávia Moraes, Hugo, companheiro que nos ajudou muito aí todo esse processo da legislação, e o juiz Alexandre Chini, que aqui está presente, a todos vocês que estão nos assistindo, e dizer que de fato foi um avanço que a Câmara dos Deputados e depois o Senado fez ao Brasil. Uma lei que nós tivemos a oportunidade de construir, e ela teve o seu nascedouro conversando com um amigo advogado em São Paulo, e ele trazia algumas estatísticas para mim sobre a adoção. E uma delas que me deixava era que a cada criança a ser adotada no Brasil existiam 5 famílias querendo adotar. Mas qual é o problema? E por que você via tantas crianças em abrigos e tantas famílias querendo adotar? E aí o maior problema, como disse aqui o juiz Alexandre, você tinha, ou seja, o período
geralmente as famílias, essa estatística mostrava que queriam adotar crianças até 5 anos de idade ou 6 anos de idade. Passava dessa idade, a criança começava a ter dificuldade, porque os pais queriam pegar as criancinhas mais novas. E aí, por que isso acontecia? Por causa da demora. O Brasil tinha formas completamente diversas em todo o país de interpretações dos magistrados de como fazer. E às vezes, se você pegava até um magistrado que era mais operoso, ou mais ágil, mais ousado, ele podia ser até questionado o seu procedimento, como eu vi no meu estado de Pernambuco, o que era muitas vezes uma injustiça. Ou seja, então, a gente precisava unificar isso, mexendo no ECA, que não era uma coisa simples, para a gente avançar alguns processos que eram importantes, por exemplo, como aqui foi dito, a destituição do poder familiar. Isso às vezes se arrastava por anos, amém. Não é? E aqui hoje em 30 dias, você tem condições de fazer isso com segurança e naturalmente garantindo e preservando a criança e o adolescente. Então, foram avanços enormes, foi uma lei que foi construída por nossa iniciativa, sim, mas há várias mãos, há vários deputados que nos ajudaram nisso. Aqui a gente tem de lembrar a deputada Maria do Rosário, a deputada do Espírito Santo, Carmen Zanotto, o deputado relator, o deputado Sóstenes, vários colegas que, no decorrer até do programa, para não cometer injustiça, eu vou relembrar, mas que ajudaram a gente a construir. E a gente aconteceu aqui uma coisa que eu estou aqui há 8 anos e nunca vi, que foi uma matéria votada em plenário, uma matéria de tal discussão, a gente aprovou ela por unanimidade na Câmara, depois foi para o Senado, aprovou-se por unanimidade, aí foi vetado tecnicamente pela Presidência da República 3 artigos, a gente derrubou o veto por unanimidade na Câmara e por unanimidade no Senado. Então, é uma coisa que realmente demonstra uma coisa muito boa que essa casa construiu para o Brasil. E aí vai até um registro só, que é importante as pessoas saberem. Lamentavelmente, isso não se passa para a opinião pública, tudo isso de bom que essa casa construiu. A toda hora a gente está vendo nos programas de televisão, televisivos em todo o Brasil, falando da lei da adoção, mas nunca se diz que foi uma lei aprovada recentemente pelo Congresso, ou muito menos de quem de quem construiu esse avanço nessa legislação. Isso é apenas para se ver, e o telespectador está vendo, que tem muita coisa boa que é construída aqui nessa casa e que facilita a vida das pessoas e do povo brasileiro. E esse é um exemplo de que a gente vai ver no decorrer do programa quanto isso se avançou e quanto ainda vai avançar mais. Porque só o fato, na minha avaliação, de você diminuir, colocar prazos, inclusive, prazos de 120 dias para que o processo seja finalizado, naturalmente podendo ser prorrogado a pedido do magistrado, mas colocar prazos para que a gente pudesse agilizar todo esse processo. Como também o fato de você unificar essa legislação, abrir a discussão, que aí o Hugo vai poder falar mais isso, para a adoção internacional, que era uma coisa que no Brasil alguns magistrados entendiam e se arvoravam a fazer, faziam isso, mas que podiam ser questionados, e hoje não. A adoção nacional, desde que esgotado... Deputado, a gente fala disso daqui a pouquinho, deixa eu conversar com a deputada Flávia, porque eu queria perguntar, a senhora tem um projeto de lei que está em fase final de tramitação na casa, que obriga o juiz a inserir imediatamente no cadastro as informações de candidatos à adoção e de crianças disponíveis para adoção. E aí eu queria colocar uma questão que a senhora manifesta na sua justificativa do projeto,
que é a necessidade de segurança nesse processo. Exatamente. Queria também cumprimentar o deputado Augusto Coutinho, que eu conheço e sei da sua atuação brilhante nessa casa, parabenizar por essa importante conquista e avanço que nós tivemos na legislação. Um dos entraves que nós tínhamos em relação, e temos ainda em relação à adoção, é a questão da burocracia, isso é fato, e com certeza essa lei, ela avança nesse sentido. O Hugo, que está aqui representando a ONG, né? O Hugo da ONG, mas que traz para essa casa a vivência, o dia a dia de quem está ali lidando com o problema, e também o doutor Alexandre, que está aqui representando o CNJ, nós já estivemos lá visitando, e na verdade eu vim para esse tema quando fui relatora da CPI do tráfico de pessoas, né? A gente veio para uma outra vertente, né? E sempre com essa preocupação, né? Nós temos o entrave, a dificuldade da adoção, mas ao mesmo tempo nós temos vários casos do tráfico de pessoas que são camuflados aí através da adoção, né? Aquela adoção clandestina que às vezes é facilitada e acaba não preservando a segurança da criança. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar casos de adoção estrangeira, o caso do Monte Santo, que o senhor deve conhecer, que foi um caso emblemático, crianças da Bahia foram retiradas da família, né? E ali parece que existia uma quadrilha que tirava benefício financeiros através dessa era uma venda de bebês, na verdade, era o tráfico de pessoas, de crianças. Geralmente o ouro nesse tipo de tráfico são as crianças de 0 a 3 anos, né? Então daí a nossa preocupação, o nosso projeto veio disso, deputado Augusto Coutinho, no sentido de que é importante agilizar o processo, que nós temos aí crianças que vão perdendo tempo, né, de serem adotadas pela burocracia demorada, né, pela demora no trâmite, mas ao mesmo tempo nós precisamos dar segurança a esse processo. E para nós, esse nosso projeto busca isso, remetendo e tornando obrigatória a consulta, o direcionamento dos juízes para o Cadastro Nacional. O Cadastro Nacional traz segurança porque ali ele vai ter as famílias que estão aptas, então essas famílias vão passar por entrevista, eles vão passar por uma seleção, e eu acho que é importante nesse momento o Cadastro Nacional se preocupar também com um tratamento, uma mudança cultural dos nossos pais aptos à adoção, que aqui ele até mostrou o percentual, a diferença do pai que adota aqui no Brasil para o pai estrangeiro, que a maioria deles não querem não só adotar irmãos, mas também eles querem a criança branca do olho azul, o bebezinho branco de olho azul, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho também de convencimento desses pais que não importa o sexo, a cor, a idade, o amor, ele está acima disso, né? Então isso tem que ser trabalhado nesse processo de adaptação e de aprovação dessas famílias para que estejam no cadastro. O nosso projeto, ele fala disso, ele obriga a autoridade judicial, né, o judiciário, a, em 48 horas, informar o Cadastro Nacional, que também, isso ele faz de acordo com a vontade, não é uma coisa que ele tem ali uma frequência, um tempo para fazer, que ele informe o Cadastro Nacional das crianças que estão aptas e das famílias que estão aptas. E em todo o processo de adoção, ele remeta ao Cadastro Nacional. E isso dará mais segurança, tanto para a criança, né, como também vai ter a oportunidade de estar preparando essa família para aceitar mais as nossas crianças disponíveis. Nós tivemos casos de crianças que foram adotadas por família estrangeira, que foram para lá, perderam o contato, uma coisa que a gente colocou também, mas essa foi uma alteração que nós fizemos na legislação do tráfico de pessoas, que essas crianças, elas tinham acompanhamento de pouco tempo, 6 meses após a adoção, a autoridade nacional, federal nacional acompanhava. Aí nós ampliamos esse prazo, que nós tivemos casos de crianças que foram, depois perderam o contato, o Brasil não acompanhou mais e algumas delas fugiram e conseguiram voltar e denunciando os maus tratos que os irmãos estavam vivendo lá com outra família. É claro que isso é um caso horrível, né? Mas é um caso que é verdadeiro, é legítimo, e daí a nossa preocupação com a situação. A adoção é importante que seja ágil, que seja rápida, mas ela precisa ser segura também. Então, eu acho que o nosso projeto complementa do deputado Augusto no sentido de valorizar e fortalecer o Cadastro Nacional como
um instrumento que vai dar segurança para todos, né? Para a ONG, para os pais, para as crianças, né? Para todos que estão, todos os atores envolvidos no processo de adoção. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com essa conversa. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre adoção. Os nossos convidados são a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, o coordenador do Cadastro Nacional de Adoção e Acolhimento de Crianças e Adolescentes, juiz Alexandre Chini, e o voluntário da Organização da Sociedade Civil Aconchego, Hugo Damasceno Teles. Doutor Alexandre, o cadastro, ele faz parte, ele pode ser utilizado para adoção internacional? Como é que é possível fazer esse acompanhamento que a deputada Flávia se referiu? A adoção internacional que está na lei, né, que vamos dizer assim, define os procedimentos para a adoção internacional, também está previsto no cadastro. Mas o cadastro nacional, a princípio, ele prioriza a adoção nacional. Regionalizada, porque existem uma identidade regional de cada criança, que você tem que preservar isso. Então, a criança de uma determinada região tem a sua cultura, tem a sua linguagem e tudo mais. Então, você sempre tem que priorizar isso. Além ele pode ter irmãos e outros laços de afetividade. Então, se você conseguir colocar todo mundo no mesmo município, isso é o que ocorre. A adoção internacional, como exceção, ela tem um leque maior de pretendentes. Isso é uma curiosidade. Então, eu tenho aqui um dado aqui que eu trouxe, que me foi fornecido pela autoridade central da administração federal, ligada à Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, que me foi passado isso ontem. Então, ele faz uma diferença entre adoção nacional e internacional. Então, bota assim, 94% dos pretendentes à adoção internacional aceitam crianças com mais de 5 anos. Isso, só 22% nacional. Olha a diferença. É o que eu falei, da lei, da intenção da lei, foi exatamente baseado. 99%. 94 a 22 nacional. Agora que aceitam grupos de irmãos. Então, 53% da adoção internacional aceita grupo de irmão, enquanto que 35% da adoção nacional, pelos dados do Ministério da Justiça, se interessam por grupos de irmãos. Você tem aqui a aceitação de crianças negras, 95% da adoção internacional não tem nenhuma restrição, e no Brasil você tem 55% só que aceita. Com definição de sexo, então você tem 93% que não tem nenhuma distinção entre sexo, aceita tanto meninos e meninas, quanto que no Brasil existe uma distinção de sexo, preferencialmente para meninos, 64%. Então, a adoção internacional, que vem caindo muito, dos últimos 10 anos, nós tínhamos índices, que eu tenho aqui também, de adoção, sobretudo a Itália adotava muito, hoje caiu muito, por várias circunstâncias, né? Você pode até dizer que a crise internacional financeira levou isso, mas você tem a Convenção de Haia, que entrou em vigor e trouxe outros países que passaram também a serem, vamos dizer, disponibilizarem crianças à adoção. A nossa legislação, o artigo 51 até o 54, é uma legislação rígida, que protege a criança, lógico, dentro dos nossos critérios. Mas os outros países não têm uma legislação tão rígida. Se é um fator positivo ou negativo, o fato é que a estatística mostra que passaram a ter mais... Mas houve essa preocupação, deputado Augusto Coutinho, já juntei os dois nomes. Porque a deputada Flávia falou dessa preocupação que houve na CPI do tráfico de pessoas, e existe um pouco no nosso imaginário esse medo, né? Essa preocupação, quando foi elaborada essa manifestação, essa legislação, como é que se pensou essa questão? A segurança, e o Hugo participou disso, a segurança da criança
foi uma coisa das mais atentas a isso. Agora, você também não pode exagerar na segurança e viabilizar a adoção, como era o caso. Não é? Eu acho que e o bom senso de você ter esse equilíbrio e criar uma linha de procedimentos ao magistrado. Ou seja, você tem de regrar essa confiança ao magistrado que está preparado para isso, que ele foi concursado para isso, foi forjado e preparado através das leis para isso. Então, de se manter, de ter a segurança, mas também não poder fazer com que a burocracia inviabilize as adoções. E o Brasil ter, como mostra aí, restrições enormes que você tinha no decorrer de todos esses anos. Ou seja, tantas criancinhas querendo um lar, muitas delas não tiveram a oportunidade de ter, né? E hoje estão sem lar, já são homens, já são adultos, e muitos deles se encaminharam aí pelo mau caminho, que poderiam ter tido o amor, o afeto, o carinho de uma família, a condição de melhorar de vida. Esse é um ponto. Agora, uma coisa que eu queria ouvir a opinião de Alexandre quanto à busca ativa, que é uma coisa que no nosso radar, já como uma meta de um projeto de lei que a gente está pensando em fazer aqui, é criar o mecanismo da busca ativa, o que seria divulgar por meios de internet a imagem e a voz da criança. Alguns magistrados já se posicionam, ou seja, nesse sentido, que facilitaria ainda mais. E eu gostaria de ouvir, ou seja, na minha concepção, acho que isso facilitaria diante de hoje, hoje toda a facilidade de comunicação da internet, a gente inclusive induzia a que houvesse uma agilidade maior na adoção. O que é que você pensa disso? O que é que Flávia pensaria? Eu queria jogar na mesa aqui e ouvir a opinião de vocês. Deixa eu pegar uma carona. Quer dizer, no próprio cadastro ter mais informações da criança? Não, o cadastro é uma coisa que está já consolidada e é fundamental e importante. Num outro instrumento. O projeto da deputada Flávia também é importante. Agora, esse é o seguinte, é você poder, por lei, fazer a busca ativa, você divulgar a imagem da criança, porque hoje diverge, tem alguns magistrados que o fazem e tal, que permitem, outros que não. Divulgar a imagem, a voz e tal, até como forma de facilitar, induzir, mas estimular, ou seja, a adoção. Durante a construção desse cadastro, esse cadastro ele foi construído durante muito debate, vários workshops, né? É um cadastro que foi construído pelo estado da Bahia, foi construído pelo estado do Paraná, São Paulo, Rondônia, Bahia, Espírito Santo principalmente. Eu participei de um dos workshops também. Hoje nós tivemos reunião com o desembargador Dalla, do Paraná, sobre isso. É um cadastro que está em construção e ele vai ser nacionalizado, porque hoje ele está efetivamente sendo trabalhado no Espírito Santo com esses estados parceiros que estão fazendo isso. Durante os workshops foi discutido muito essa possibilidade da busca ativa de você botar um filme da criança, uma fotografia, carta, um desenho, né? Mensagem. Porque isso estimula, né, e vincula pretendentes com as crianças que estão no sistema de acolhimento. Isso, sem dúvida, vai facilitar. Existe, efetivamente, uma discussão em torno disso tudo, que você tem que preservar a imagem da criança, vai ter exposição ou não vai ter exposição. Bom, aí eu acho que esse processo tem que ser discutido, mas ele, a princípio, ele está dentro do cronograma do Conselho, do Cadastro Nacional. O Cadastro Nacional ele agora está passando por uma fase de ser transportado do Espírito Santo para cá. Então hoje teve a reunião para a gente montar um cronograma e depois então nós vamos trazer os estados que já fazem parte
e depois os outros estados da federação que ainda ou não tem cadastro ou tem cadastros regionais, que não estão integrados, cada um com seu sistema de linguagens que efetivamente não fazem a nossa. Então isso é uma operação muito complexa, porque nós temos que botar todos os cadastros com uma mesma linguagem de interoperabilidade, que até o Conselho Nacional tem um critério sobre isso, mas só para encerrar, e limpar os bancos de dados, porque os bancos de dados eles não estão atualizados. Então a inserção de dados seguros e confiáveis é o principal, vamos dizer, mecanismo que vai possibilitar que esse cadastro tenha sucesso. Porque não adianta nada você ter um pretendente que achou uma criança, mas aquele pretendente já adotou. Ou uma criança que achou um pretendente, mas aquela criança já completou 18 anos. Então, o tempo e a sumarização do procedimento, isso é muito importante, apesar de que tem gente que também critica. Eu sou a favor da sumarização como juiz de juizado especial civil, estudioso desse procedimento histórico que começa no direito canônico. Mas não vamos entrar nisso aqui. Mas, de qualquer forma, é muito positivo. Para a deputada Flávia, com a sua experiência da CPI do tráfico de drogas, a sua experiência do tráfico de pessoas, com a sua experiência até na área de assistência social, como é que a senhora vê essa questão da exposição da imagem? Porque a gente tem tanto cuidado com a exposição de imagem de criança, em rede social. Talvez eu pecaria pela cautela, viu, deputado? Mas eu acho que tem que evitar porque ao máximo cartas expor. também, Olha, em cartinhas a situação das crianças, dessas em outras, crianças, não só ela imagem, é diferenciada. São crianças todas com histórico de vida muito difícil. Então, toda a exposição tem que ser muito cautelosa e às vezes, eu tive a oportunidade de coordenar a casa de acolhida e lá a gente tinha as crianças que estavam destituídas ou que estavam ali num período até ser retirada da guarda e a gente tinha, até antes de eu começar a coordenar lá, tinha uma prática de algumas famílias pegarem as crianças para passar o fim de semana na casa delas e convivendo com a família. E eu percebia que voltavam piores do que iam. Então, esse apadrinhamento ele era muito mais útil para a família que no fim de semana fazia uma caridade do que para essa criança que no fim de semana convivia com as outras crianças que tinham pai, tinham mãe, tinham casa, tinha família, tinha tudo. E segunda-feira eles tinham que conviver com a realidade deles, sabendo que eles não iam ser adotados. Eles só estavam ali como afilhados daquela família que vinha... ficava ali com elas, depois devolvia, elas tinham que encarar a realidade. Aí até eu cortei isso na época, eles passeavam juntos. As crianças todas passaram a passear juntas, iam para o shopping juntas, iam para a igreja juntas, iam para a sorveteria juntas, mas a casa de acolhida promovia o passeio delas, até que elas tivessem uma família, poderia vir, mas aquela que tivesse interessada em adotar, mas não para ficar passando fim de semana com a criança e levando e acentuando essa diferença que existia na realidade delas com a realidade das outras famílias. Então, assim, toda exposição tem que ser cautelosa, tem que ser muito bem. E, assim, eu penso assim, o cadastro é importante, ele faz encontro de dados, ele tem um mecanismo eficiente que pode agilizar, é importante. Mas a gente nunca pode desumanizar esse processo, ele tem que ser o mais humano possível. Então, quanto mais for possível o encontro pessoal, presencial, eu afirmo que seria mais importante. Aí não tendo jeito, sendo uma coisa muito inviável, a gente partiria para isso. Mas, a princípio, a gente teria que fortalecer e preservar o encontro presencial. Eu acho que ele é que vai ser... Não adianta você pensar na adoção, que é um processo tão para sempre, através de um encontro virtual. Eu posso só fazer um esclarecimento aqui? O Hugo é um entusiasta do apadrinhamento, ele convenceu o deputado a colocar na lei. Então, mas eu tenho essa opinião sobre isso. Por favor, doutor. Os dados são restritos. Isso. Não é exposição pública. Eu tentei entrar também, não consegui. Eu vi que não dá para entrar. Não é lógico que você tem o período de convivência que você vai ter com a criança, que isso é muito importante. E não vai mudar nada. Isso. Por isso que a regionalização a regionalização de pessoas é que possibilita que ele tenha um número, vamos dizer, dias maiores, um período maior de convivência com a criança. Porque se eu moro em São Paulo e vou adotar uma criança no Rio de Janeiro, a minha convivência vai ser muito maior, é dispendioso, é caro. Agora, se eu moro em Niterói, que
como moro, e vou adotar uma criança em Niterói, eu vou ter muito mais oportunidade de conviver com aquela criança e chegar a uma conclusão acertada. Mas eu digo o seguinte, o cadastro, quando fala da imagem e da exposição, ela é mais uma ferramenta para colaborar com isso, e ele é restrito. Só quem tem acesso é o pretendente, porque nós temos dados sigilosos, restritos, e outros dados que nós podemos fornecer, e esses são para a sociedade civil, para o Poder Executivo Municipal, né? São dados que são meramente estatísticos ou georreferenciamento, só isso. Hugo, você que é um dos padrinhos aí do apadrinhamento, eu acho que você queria falar sobre isso, explicar um pouco o conceito, a ideia. Claro. Um pouquinho antes disso, né, contribuindo aqui com o tema levantado pelo deputado Augusto Coutinho, sobre a questão da busca ativa e da busca melhorada por meio de imagens, de vídeos, cartas, né, como o cadastro vai prever. Eu acho que a gente deveria analisar as experiências já feitas nesse sentido. Eu lembro do esporte, o clube, né, lá de Recife. Podia ter lembrado de Santa Cruz. Pois é. O clube do povão. Né? O esporte, ele desenvolveu um projeto chamado Adote o Pequeno Torcedor, por meio do qual os jogadores entravam no estádio, né, em determinados jogos, com as crianças. Todos os torcedores, né, todas as pessoas que assistiam o jogo em casa, sabiam que aquelas crianças e adolescentes que estavam entrando com os jogadores eram crianças institucionalizadas que estavam à disposição para adoção. Verdade. Né? Não concordo. Pois bem, mas não, claro, mas digo assim, eu não estou nem dizendo que concordo ou não, mas assim, são experiências que já aconteceram, acho que vale a pena análise, né, a respeito dessas experiências. O Sérgio Souza, do Rio de Janeiro, você conhece ele? Sim, sim. Ele tem um trabalho maravilhoso com crianças com deficiência física, mental, e ele faz um trabalho realmente que tem efetividade. E tem uma característica que todos os juízes da infância e adolescência são apaixonados pelo que eles fazem. Né? Você vê a empolgação, você vê a motivação desses grupos que a gente participa, que eles são absolutamente comprometidos. Mesmo que a sua ideia não seja igual a dele ou de outro, você vê que eles têm um comprometimento com a efetividade disso. Então, eu acho que a ideia de cadastro nacional, a ideia de vincular a imagem, tudo isso é sempre de uma forma positiva, para que isso tenha sucesso. Né? Todas as pessoas que trabalham nisso, agora vai ter um evento em Bonito que vão ter 1000 pessoas. E eu discordo, Flávia, desculpa, mas eu acho que não é exposição. Você tem de ter, naturalmente, o cuidado. Como ele disse, é uma coisa restrita. Se a pessoa entrou no catálogo para fazer uma adoção, então, por que não facilitar da pessoa poder identificar? Não consigo achar que isso seja uma exposição da criança. Esse é o primeiro ponto, porque hoje as coisas estão mais expostas pela a facilidade da internet, não é? E eu acho que a gente não pode se fechar a isso, né? Volto a dizer, concordo integralmente com você, o cuidado tem de ser total, e existe esse cuidado, e por isso a gente está delegando isso a um magistrado que está qualificado, preparado, e está com condição de fazer isso. Então, eu acho que, e aí a experiência de Hugo, eu acho que é muito maior do que todos nós nisso aqui, dessa convivência. Deixa eu só fazer uma parte, assim, até a condição dessa criança transmitir essa imagem vai ser espontânea, vai ter alguém ali falando para ela falar alguma coisa, tudo isso pesa psicologicamente nessa criança. O que vão falar para ela? Você vai fazer um vídeo para ver se ele te adota, se ele te quer, ou você vai fazer ou vai filmar ela fazendo alguma coisa espontânea sem ela nem saber, ou ela... Então, tudo isso repercute na criança, né? Então, o que eu falo é que é o cuidado, viu, deputado? Não é que a gente veementemente contra. Eu só falo assim, se for feito, tem que ser feito com cuidado, com acompanhamento, para saber. Porque qualquer pessoa pode
as pessoas às vezes não tendo discernimento disso, pode chegar uma pessoa próxima, não grava falando isso, falando aquilo, Agora, porque você vai conseguir e a criança pode se frustrar, ele não me Mas quis. isso vai passar pelo, Flávia, mas eu vou te crivo dar do magistrado. o né? exemplo, mas o eu exemplo só estou do alertando para o resultado. cuidado que tem que ter. O exemplo do resultado prático. Essa experiência da busca do caso Adote um Pequeno Torcedor, que foi dito por Hugo, 100% das crianças foram adotadas. Isso é ruim? Eu acho que isso é bom, isso é muito bom. Ficou muito menos tempo num... Exatamente. Essa serviço de criança ela ficou acolhimento. muito menos exposta às mazelas da vida do que exposta O senhor tem para... dados estatísticos da idade aí? Não tenho, honestamente não. O que eu eu não tenho para dados te exatos, dizer... mas eu me lembro que Pernambuco foi um dos estados em que apresentou maior nível de adoções tardias. Nos últimos É anos. isso que eu vou dizer. Por quanto É isso que eu vou conheço. dizer. No Recife, não há mais crianças hoje de 7 a 12 anos disponíveis para adoção. Isso é muito Isso é uma bom. coisa fantástica. Isso é uma coisa que me orgulha muito a gente ter podido ajudar a fazer isso. Quantas criancinhas aqui estão hoje acolhidas de uma forma humana por uma família? Pode haver algumas exceções, alguns casos, mas isso é uma coisa legal. E que, se Deus quiser, a gente vai fazer isso no Brasil todo, com todo esse trabalho conjunto que está sendo construído, da justiça, das ONGs, meu e de Flávia no Legislativo e tentando aprimorar essas coisas. Então, é esse Brasil que eu gosto de ver e mostrar para as pessoas que tem muita coisa boa sendo feita. Então, a questão, algumas dessas crianças, né, essa questão da adoção tardia, que é o maior obstáculo, né, no Brasil, a questão da idade é o maior obstáculo. Algumas crianças, elas ficam em abrigos e elas não conseguem ser adotadas. E um dos mecanismos é essa questão do apadrinhamento, que eu queria que o Hugo falasse sobre isso, que a deputada Flávia discorda, está prevista em lei. Isso. Né? Como é que funciona e por que você acha que funciona? O apadrinhamento afetivo ele foi um mecanismo alternativo, né, desenvolvido pelos grupos de apoio à adoção inicialmente, para que as crianças possam conviver em comunidade. Né? Então não é uma forma de inserção das crianças e adolescentes em família, mas em sociedade. Mesmo que elas não sejam adotadas. Mesmo que elas não sejam adotadas. Né? Realmente o apadrinhamento se destina a crianças mais velhas e adolescentes, né? Então crianças que não foram adotadas. E no Aconchego, por exemplo, o Aconchego é um dos pioneiros do desenvolvimento desse tipo de projeto. É tudo tratado, como a gente está falando aqui, com o máximo de segurança possível. Então há uma preparação dos padrinhos e dos apadrinhados. A preparação é muito rígida, é feito coordenado por duas psicólogas bastante experientes, que já estão treinando outros psicólogos. Para você ter uma ideia, a preparação de padrinhos, ela demora várias semanas, a gente está falando aí de 7 a 10 semanas. Não é possível faltar um único encontro. Se faltou um encontro, entra na próxima ou está descadastrado. Né? E é uma preparação também das crianças, para que as crianças entendam que o que está se passando ali. E temos experiências muito bem-sucedidas de crianças que passaram a ter referências na sua vida, então, que elas não teriam. Então, o que acontece? Os padrinhos, eles inserem, né, essas crianças e adolescentes na sociedade por meio de passeios, começam com passeios curtos, durante tardes, fins de semana, feriados. Pode-se chegar até a períodos de festas, como Natal, festa de Ano Novo, em que a criança, com autorização do juiz e acompanhado pela equipe técnica da Vara da Infância e Juventude, a criança chega a dormir na casa dos padrinhos, né, convivendo com aquela família. E há casos, inclusive, de férias, né, de viagens, o vínculo se fortalece. E há viagens de 2 semanas, enfim, viagens como nós fazemos com as nossas famílias. O importante, o que a gente tem visto como o ponto mais positivo do apadrinhamento é que as crianças passam a ter referências que elas não teriam. Né? São crianças que não têm família, que com 18 anos saem dos abrigos, mas que com 18 anos sabem com quem ligar quando precisa de alguma coisa. Né? Tem uma pessoa, como eu digo, né? Vou repetir aqui mais uma vez, é o que a gente sempre fala, uma referência na vida. Né? Que todos nós temos, essas crianças e adolescentes não têm.
Infelizmente, nosso tempo está terminando. Eu queria 1 minuto, deputada Flávia. Sobre a adoção, tenho o futuro da eu adoção. acompanhei algumas crianças nessa época e a volta, o retorno era dolorido demais, era difícil para elas. Alguns queriam ter o relógio que a criança da outra casa tinha, queria ter o tênis que o menino, e perguntava por quê que... Então, assim, além da revolta de não ter a família, ainda tinha a questão do poder aquisitivo, das coisas... o impacto é muito grande da estrutura de uma família com a vida delas, real. Né? Então, na época, eu preferi que elas convivessem entre elas, sabendo que todas tinham os mesmos problemas e que eles podiam ser felizes juntos, passeando, passando o Natal juntos. Então, a gente fazia a ceia lá para eles, a gente ia. Então, assim, a gente tentava fazer as programações que uma família faz, com a equipe técnica da casa de acolhimento, com a gente junto, mas preservando a eles a condição deles diferenciada dessas famílias que tem tudo bem, né? Então, para mim, eu achava que para eles era mais importante enfrentar a vida como ela era, a vida deles, do que passar o fim de semana e voltar para a realidade toda semana. Isso era um desastre na cabecinha deles. É a minha opinião. Augusto, qual a sua expectativa? Não, eu fico muito feliz de ver que está toda a sociedade fazendo a sua parte. O Poder Judiciário cumprindo muito bem, ou seja, o legislador procurou facilitar a lei, o Judiciário cumprindo o seu papel e se envolvendo para melhorar a vida dessas crianças, as ONGs aí participando de tudo isso é uma coisa muito positiva. E eu fico muito feliz de saber que a gente aqui pode contribuir para esse momento do Brasil, para mudar a vida de muitas pessoas. Então era essa mensagem que diria, e ficar também muito feliz de ver que a sociedade está se mexendo nisso, ou seja, uma coisa que nós plantamos aqui, né, Flávia, e que a sociedade constituída está tocando para que melhore a vida das pessoas. Legal. Doutor Alexandre? Não, eu queria agradecer a possibilidade de participar desse programa, que é um tema efetivamente importantíssimo, que trata da cidadania, a visão do Conselho Nacional, não só do ministro Humberto Martins, que tem isso como prioridade, da nacionalização, de estabelecer metas para que ele seja implementado em todo o território nacional o mais rápido possível, mas o próprio discurso de posse do ministro, presidente do Conselho Nacional, foi nesse sentido. Ele acabou de assinar um convênio também nesse sentido de priorizar as adoções, sobretudo dessas tardias, e uma comunhão entre a presidência do Conselho Nacional e a Corregedoria. Estamos criando um comitê gestor de todos os cadastros, aí também inclui o Cadastro Nacional de Adoção, em que a presidência vai gerenciar todos esses cadastros, porque ele tem mais força para implementar isso, e a Corregedoria passa a fazer a sua fiscalização dos dados que devem ser inseridos nesses cadastros, porque essa é a grande importância de um cadastro seguro e vamos dizer, eficiente. Ele tem que ter dados seguros. Então, através da própria Corregedoria Nacional, a gente pode, com as metas estabelecidas, poder cobrar dos órgãos de fiscalização regionais. Hugo, eu vou te roubar o tempo pedindo para você dar o endereço eu vou dar, da dois Associação sites, Nacional. Eu vou dar o site do Aconchego, que é aconchegodf.org.br, e da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, que é a Associação Nacional de Grupos Correlatos, que é a ANGAAD, angaad.org.br. Lá há uma lista de grupos de apoio à adoção no Brasil afora, são todos gratuitos e, como eu disse, são espaços em torno disso que a gente conversou aqui hoje, né? Que quem tem interesse, quem está na dúvida se a adoção é ou não, né, um caminho a ser seguido, temos esse espaço, né, em todo o país. Olha, todo mundo aqui em Brasília fala que não se faz nada sem eles, tá? Eles sabem o caminho de tudo isso. Muito obrigado aos senhores. O Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever este ou outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.